E vamos para a Toca da Raposa agora, nossa resenha com o Ludiciance, porque os bastidores cruzeirenses estão agitados, né? Como eu disse, o foco é a negociação com o Gerson. A negociação foi até ontem à noite. Hoje também está rolando, nesse momento, negociação envolvendo o Gerson. E a Lud está aí, acompanhando tudo lá da Toca da Raposa. E o pessoal do Cruzeiro está confiante, não tá, Lud? Muito boa tarde, fera. Ei, Marcelo, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O celularzinho tá até na mão aqui, porque a negociação tá avançada. Representantes dos dois lados, né, do Zenit, do Cruzeiro, do Gerson, estão reunidos aqui na Toca da Raposa neste momento. A intenção do Cruzeiro é finalizar essa negociação ainda hoje, tá? E considera uma negociação avançada, mas de muitos detalhes, uma negociação muito complexa. Segundo apurações do Guilherme Macedo, nosso setorista do Cruzeiro, o Cruzeiro estaria disposto agora a pagar cerca de 27 milhões de euros mais bônus para trazer o Gerson. O Cruzeiro já deixou claro que essa é a primeira opção nessa janela de transferências e, caso isso se concretize, seria a maior contratação em termos de valores no futebol brasileiro. O Cruzeiro corre contra o tempo porque o Gerson teria que se reapresentar na Rússia na segunda-feira. Agora, nessa negociação toda, quem saiu do caminho foi o Jonathan Jesus, né? Ele iria como uma espécie de troca para o Zenit. O Tite falou que gostou muito do jogador, considera que ele ainda tenha muito a acrescentar para a equipe. Então, Jonathan Jesus saiu de cena dessa negociação e fica no Cruzeiro. Ontem foi um dia muito intenso de reuniões aqui na Toca da Raposa também. E no finalzinho do dia, no início da noite, o diretor de futebol do Cruzeiro conversou com a gente sobre essas movimentações. Vamos ver. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta que a gente considera ousada e muito boa pelo atleta, pela parte do Cruzeiro, continua na mesa. É uma negociação muito complexa, que tem muitos detalhes importantes. Ela está travada em todos esses detalhes, sem poder garantir que o desfecho é positivo, porque sempre desde o início dissemos que é uma negociação muito difícil. Mas certamente quem ficará muito feliz com um desfecho positivo, como disse o Bruno Spindel, é o Tite, que foi apresentado ontem na Toca da Raposa e com o chefe, já na pressão. Quando o chefe sabe do potencial, a cobrança vem do tamanho do currículo. A missão dele é só trazer 3 só esse ano para nós. 3 tá bom do tamanho dele, né? Libertador, tá vendo, Tite? Esse é o mais fácil, né? Por enquanto, fácil pro multicampeão Tite tem sido trabalhar no comando do Cruzeiro. Primeiro, eu tô muito feliz em estar no Cruzeiro. Quando tu encontra um clima, uma atmosfera dela, ela te impulsiona. De volta ao futebol depois de 1 ano e 4 meses, Tite só não perdeu aquele jeitão reflexivo de responder às perguntas dos jornalistas. Tem uma parábola da águia que chega em determinado momento que ela sai, ela vai pro penhasco, ela fica quieta, ela tira o bico, ela tira a unha e tira a pena, porque ela tem que reciclar em algum momento. Eu tinha essa necessidade de reciclar. Reciclar era o reconhecimento de que ele precisava de tempo para cuidar da saúde mental. Eu digo, pô, calma, cara. Calma, tem uma vida muito linda, tem que agradecer ao Papai do Céu por tudo e ter paz. Encontrei a paz, o amor e o carinho. Tomara que eu possa agora desenvolver o meu trabalho legal. Tite sabe bem como lidar com a pressão, mas nesse retorno ao trabalho, no comando de uma equipe, ele vai ter que lidar com uma novidade que ele chamou de desafio: o novo calendário do futebol brasileiro. É desafiador. Desafiador talvez seja o adjetivo. No sábado, o Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre, no Mineirão. E no fim do mês já tem Campeonato Brasileiro. A primeira rodada será fora de casa, contra o Botafogo. Depois de quase 7 anos de seleção brasileira, daí eu fiz um outro trabalho e a gente sentiu bastante o calendário e o acúmulo de competições. Tu tem que utilizar todos os atletas que estão à disposição. Como vai ser isso? Ele é desafiador. Um recomeço de grandes desafios para Tite. O mais fácil deles, vencer a pressão das cornetadas do chefe. Os campeonatos que ele disputava lá, o regional, quando era jogadorzinho meia boca, né? Aliás, tu és muito bem informado. Eu era um jogador meia boca mesmo, mas não era lá.
O passado como jogador em nada se compara ao futuro que Tite prevê por aqui. O caminho que tu, Pedrinho, o caminho que tu, Pedro Júnior, estão escolhendo para o Cruzeiro é inevitável conquista. É inevitável. O tempo vai proporcionar. Aí na entrevista, é claro que a galera não ia perder a oportunidade de perguntar sobre Gabigol, né? O Tite foi meio ensaboado na resposta. A gente olha para frente, né? Agora eu quero pensar nas possibilidades de utilização do Neiser, do Chico que está chegando, que eu desejo sucesso para ele no trabalho, que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível, né? Eu quero focar no meu trabalho, eu quero focar naquilo que eu possa desenvolver na melhor condição, que ele seja feliz. Apresentação do Tite na Toca da Raposa 2. Tite chegou cheio de sorrisos, animado com a volta ao trabalho depois de 7 meses afastado do futebol por opção pessoal. Primeiro, eu estou muito feliz em estar no Cruzeiro. Eu estou muito feliz. Na forma com que foi recebida, já a ambição profissional, já aquilo que eu gosto, e quando tu encontra um clima, uma atmosfera dela, ela te impulsiona. Tem uma parábola da águia que chega em determinado momento que ela sai, ela vai para o penhasco, ela fica quieta, ela tira o bico, ela tira a unha e tira a pena, porque ela tem que reciclar em algum momento. Eu tinha essa necessidade de reciclar. Felicidade também do dono do clube, que ressaltou a grandeza do novo comandante. A escolha do Tite para nós sempre foi prioridade devido a grandes trabalho que fez, né? Ele dispensa qualquer comentário, 2 Copas do Mundo, campeão de tudo, de todos os campeonatos brasileiros, né? A missão dele é só trazer 3 só esse ano para nós, só essa que é a missão dele. E tem tantos, né? 3 tá bom do tamanho dele, né? O caminho que tu, Pedrinho, estão escolhendo para o Cruzeiro é inevitável conquista. Seja comigo ou não. Marquem o que eu estou falando dentro dessa estrutura, desse amor, desse carinho, desse aporte e dessa disciplina e bom ambiente que é gerado. E as cobranças que elas são inerentes daquilo que a gente é inevitável. O tempo vai proporcionar. Ainda na apresentação, Tite comentou sobre os garotos da base. São com eles que o Cruzeiro vai começar o estadual, que inicia sábado contra o Pouso Alegre, no Mineirão. É de ficar atento a essa equipe, porque é essa que vai estrear no Campeonato Mineiro, e de conversar com cada um individualmente para mostrar a posição, a função de cada um. Gosto. É isso. É sobre isso, é isso que a gente estava falando há muito tempo, que o Campeonato Mineiro deveria ser usado para a gente revelar jogadores e usar desses jogadores para poder fortalecer financeiramente a estrutura da SAF. Ou seja, com esse novo modelo que nós temos, esse novo calendário, os clubes terão que usar os garotos da base. Inclusive, Leopoldo Siqueira, ontem nós falamos disso, o Fernando, que já fez gols na Copinha, já voltou para integrar ao grupo profissional e vários jogadores que estavam relacionados para ir para a Copinha não foram, porque foram escalados para ficar aqui para disputar o Campeonato Mineiro, que começa no sábado agora com o Cruzeiro, com o Pouso Alegre. Importantíssimo esse calendário, interessantíssimo esse molde para a gente poder usar os meninos da base. Beleza, Jogão, daqui a pouco tem mais Cruzeiro, a novela Gerson, você não pode perder. E Betinho Marques, tem novidade no mercado. Qual que é, Vitor Moreira? Direto da Toca da Raposa 2. Oi, Léo, meus amigos do Alterosa Esporte, Bancada Democrática. Que novela essa do Gerson, hein? Ontem nossa equipe ficou de plantão lá na porta da Toca até 8h45 da noite para conseguir alguma informação sobre esse avanço no acordo. E agora eu vou explicar alguns processos dessa negociação. Primeiro, registramos a saída do André Cury, da Toca da Raposa, onde estava em reunião com a diretoria celeste sobre essa negociação. Ele é uma espécie de intermediário nesse acordo, não é o agente do jogador. Ele é quem faz essa ponte entre Cruzeiro e Zenit. E saiu sem dar nenhuma entrevista com o vidro do carro fechado. O técnico Tite e o Bruno Spindel, executivo de futebol do clube, falaram. Vamos ouvir. Ele é de externo barra meia, ou ele é de meia central, ou ele é de segundo médio, como jogou na seleção comigo. Então ele tem uma versatilidade, jogou até na esquerda comigo, na linha de 3-1.
É uma negociação muito complexa, que tem muitos detalhes importantes. Ela está travada em todos esses detalhes. Como é uma negociação muito difícil, acho que, enfim, a gente não sabe qual vai ser o desfecho. A gente vai continuar trabalhando nos próximos dias para que a gente tente resolver esses detalhes, mas, de novo, sem poder garantir que o desfecho é positivo, porque sempre, desde o início, dissemos que é uma negociação muito difícil. O André Curi, citado há pouco, ele é o empresário do zagueiro Jonathan Jesus, que poderia ser envolvido nessa negociação. Mas a tendência é de que o jogador vá mesmo ficar na Toca da Raposa e não vai para o clube russo, porque agradou muito o técnico Tite nesses primeiros dias de trabalho. Então a proposta do Cruzeiro seria de 27 milhões de euros, 2 a mais do que o Zenit pagou pelo meia ao Flamengo em julho do ano passado. Está mais ou menos aí 170 milhões de reais, e aí sem envolver nenhum outro jogador do clube. A diretoria do Zenit quer recuperar o valor investido pelo jogador, e aí o Cruzeiro cobriu esse investimento e agora aguarda o desfecho dessa história. O Gerson está de férias aqui no Brasil, tem a representação marcada no Zenit na segunda-feira, mas se tudo fechar até lá, né, se tudo der certo entre Cruzeiro e Zenit, e também o Gerson nem viaja para a Rússia e vem direto para Belo Horizonte. Agora é aguardar cenas, né, desse novo capítulo da novela Gerson. É com você aí no estúdio. Primeiro, dar os parabéns ao Vitinho, que a gente ficou ontem em comunicação o tempo todo, e ele aprendeu com o Leopoldo Siqueira, na época daqui agora, de ficar na porta, né, ali dos presídios, fazer as coberturas, e ficou ontem na porta da Toca da Raposa também, conseguiu pegar a fala do Bruno Spindel. Gente, deixou pra mim a condição opinativa, porque o Vitinho destrinchou muito bem toda a parte de negociação, todos os valores, a forma que o Cruzeiro está colocando de pagamento, e o Cruzeiro está mostrando um ser muito agressivo ao mercado. Gão, por que o Cruzeiro não abre mão do Gerson e pega mais uns 3 ou 4 jogadores, etc.? Porque faz parte de um planejamento você ter um jogador da qualidade do Gerson no elenco. É importantíssimo, além da renovação de contrato do Matheus Pereira, ter também um jogador como o Gerson ali desse lado. O pai dele não viria à toa para Belo Horizonte. O André Curi não viria à toa para Belo Horizonte, essas negociações não andariam e o Cruzeiro não faria todo esse esforço se realmente não quisesse o jogador no seu elenco. Tudo leva a crer que terá um desfecho feliz e alegre, sem dúvida nenhuma. E para te deixar feliz e alegre também... E esses jogadores que estão vindo, e o jogador que já foi, mas continua no imaginário, na alma... Não, na alma não, né? É muito, né? Continua no noticiário... cruzeirense. Mas na história, mas está na história. Tem história. Está na história. Né? Tem história e tem polêmica. Isabela conta. É o Dedé. De herói a vilão, descrever a passagem de Dedé pelo Cruzeiro é uma missão difícil. O zagueiro chegou à Toca da Raposa em 2013, cheio de expectativas. Está sendo muito legal, está sendo muito diferente. Eu devo muito, já devo o Cruzeiro, por isso. Dedé foi um dos pilares de grandes conquistas celestes. Bicampeonato brasileiro, bicampeonato da Copa do Brasil e tricampeonato mineiro. Dedé, o mito, era rei. O atleta sofreu com algumas lesões durante sua passagem no Cruzeiro. Uma delas em 2019, um dos piores anos da história do clube. O rebaixamento para a Série B. Pouco tempo depois de realizar uma cirurgia, o jogador foi gravado dançando em uma festa, o que revoltou parte da torcida. Em 2020, o jogador não teria aceitado a proposta de redução salarial e foi liberado para concluir o tratamento no Rio de Janeiro. Em 2021, vem o processo. Dedé aciona o Cruzeiro por salários atrasados e até cita que viveu uma condição de trabalho análoga à escravidão. Mais um desgaste com a torcida. O capítulo mais recente dessa novela aconteceu semana passada, no aniversário do Cruzeiro. Em uma postagem nas redes sociais, Dedé parabenizou o ex-clube, manifestou sua gratidão e se desculpou pelo processo. Alguns torcedores perdoaram, outros seguem magoados com o ex-camisa 26. Gão, eu quero te perguntar se você faz parte do time dos magoados ou do time que perdoa. Leopoldo Siqueira, dos dois. Do time dos magoados, sim, sou magoado, sem dúvida nenhuma. Mas quando eu fui ver e ler lá os comentários dos torcedores,
bem divididos, mas aí eu acabo fazendo aquele cálculo e aí uma supremacia pequenininha realmente acabou perdoando o Dedé. Se você me perguntar, Leopoldo Siqueira e amigos do Alterosa Esporte, qual é a minha seleção histórica do Cruzeiro, o Dedé de fato não está. Porque os meus dois zagueiros históricos são Procópio e Perfumo, que Leopoldo Siqueira dispensa comentário e sabe muito bem de quem eu estou falando. Dos que eu vi jogar, são Adilson Batista e Paulão, que eu tenho um carinho especial. O Dedé é bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, tem 2 Copas do Brasil, uma como titular. Se a grande parte da torcida perdoou, e eu acho que o futebol tem essas nuances, por exemplo, de às vezes ter o discurso do ódio, de às vezes ter as pessoas sem limites falando, a única coisa que eu posso falar é o seguinte: Dedé, vai viver em paz, tá tranquilo, o que passou, passou. Tá tudo certo, não fique para baixo, porque nessa condição de ficar para baixo, eu acho que o Leopoldo Siqueira te dá uma dica para você ficar para cima aí, viu, irmão? Com certeza.